Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem bate-papo sobre lesão por esforço repetitivo. A gente também vai falar sobre como lidar com a rejeição e ainda hoje uma entrevista sobre bruxismo. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337-5886. Tô te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e através do nosso site, o www.hittv.com.br, você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e assiste a nossa programação ao vivo. Então, muito legal. Te espero também nas minhas redes, lá no Instagram, @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Por lá, você manda sua pergunta sobre o programa que você está assistindo agora, o nosso ao vivo, as nossas 3 entrevistas diárias e sugere temas para as nossas próximas entrevistas também. Começa o programa de hoje falando sobre lesão por esforço repetitivo. Um tema bastante comum, sempre muita dúvida sobre isso. E será que o uso excessivo do celular também tem sido causa desse tipo de lesão? Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Carlos Sedano. Ele é médico ortopedista. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estou feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigado, Denise. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, então. Lesão por esforço repetitivo sempre gera muitas perguntas, né? Então, as pessoas querem saber se qualquer esforço repetitivo pode gerar essa lesão. Ela é muito comumente relacionada ao trabalho, por exemplo, né? Há pessoas que, na época da datilografia, né? Datilografavam muito, aí veio o computador, digitam bastante, ficam muito ali no celular e outros esforços repetitivos também. E hoje a gente ainda coloca o nosso celular, que pode sim fazer parte do trabalho, mas a gente também usa bastante para lazer, né? Sim. Bom, a lesão por esforço repetitivo, ela não é uma única doença, tá? Ela é um conjunto, é uma síndrome que inclui uma série de doenças osteomusculares. O que acontece? Como o nome diz, na verdade esse é um dos nomes dela, porque também é chamada de LER, AMERT, DORT, são todas siglas. A AMERT seria afecções musculoesqueléticos relacionadas ao trabalho, a DORT, a doença ocupacional relacionada ao trabalho. Falando justamente o que você disse sobre a gente associar muito ao trabalho, mas eu gosto mais do termo LER, porque ela diz que são lesões por esforços repetitivos, não necessariamente do trabalho. Ela nada mais é do que uma agressão repetida ao nosso organismo ao longo de muito tempo, contínua, que essas agressões não seriam suficientes. Uma dessas agressões, desses esforços repetitivos, sozinho, não seria suficiente para causar nada, mas é um efeito cumulativo. Então, esse é o grande problema. Quando esse efeito cumulativo se torna maior do que o nosso organismo pode suportar. Então, não é uma coisa só, né? Não é um estímulo só que vai causar. A agitação, como você falou, pode causar. Atividades esportivas podem causar. E atividades de lazer também podem causar. Então, a gente vê muito, por exemplo, o tenista, principalmente o tenista amador, que tem epicondilite do cotovelo. Aí, o celular é mais uma maneira da gente fazer um esforço repetitivo. Aonde que vai se manifestar isso? Vai se manifestar onde você, na estrutura, onde você tem menor resistência, tá? Onde você exige mais. Então, é um equilíbrio. Em um certo momento, o esforço repetitivo se tornou mais do que o teu organismo pode suportar. Se você forçou demais na região do punho, vai se desenvolver no punho. Pode ser uma síndrome do túnel do carpo, pode ser uma tendinite do punho. Se você exigiu demais o cotovelo, ele vai ser a estrutura que vai sofrer. Pode ser no ombro, pode ser no tendão de Aquiles, no corredor, por exemplo. Então, falando especificamente do celular, sim, o celular é mais uma fonte de esforço repetitivo. E existem algumas estruturas que vão ser mais exigidas dependendo do uso que essa pessoa fizer do celular. Por exemplo, vou pegar e dar um exemplo aqui com o meu celular. Por exemplo, se eu tenho a mania de segurar o celular com uma mão só e fico digitando, eu estou usando muito o meu polegar. Alcançando todas as letras com o seu polegar, né? Eu vou desenvolver uma tendinite polegar, que a gente chama de tendinite de Dequervain,
que é uma tendinite de 2 tendões específicos do polegar, que em alguns casos a gente consegue tratar com fisioterapia, e em alguns casos chega a ser tratamento cirúrgico. Outra coisa que você pode fazer é acabar machucando. Aí não seria uma lesão de esforço repetitivo no formato de uma tendinite, mas você pode acabar machucando, por exemplo. Eu tenho essa mania de segurar, apoiar aqui com o dedo mínimo. O dedinho se apoia aqui na você base, pode acabar fazendo um calo escorregar, nele. Tá? Mas, assim... Pode machucar pode mesmo, machucar. né? Pode fazer um calo, pode acabar sobrecarregando o dedo mínimo. Mas, assim, depende muito de onde você vai forçar. Se você fizer, como eu faço, usando muito o polegar, você pode desenvolver uma tendinite do polegar. Se você usar as 2 mãos, você pode desenvolver uma tendinite de outros dedos. Legal. Assim, o celular sozinho, é difícil que ele vá causar uma lesão de esforço repetitivo. A gente aqui usa mal, né? Assim, só ele, só pelo uso dele, a não ser que você seja um usuário muito intenso de celular, difícil ele fazer sozinho uma lesão. Mas ele pode ser parte do problema. Ele pode ser uma somatória de coisas. Você digita um pouco, você tem uma atividade manual no trabalho, por exemplo, aí você junta com o celular em casa, e aí você passou o dia inteiro mexendo e forçando aqueles tendões. Você pode desenvolver também, por exemplo, no esforço repetitivo, uma síndrome do túnel do carpo, que vai levar formigamento da mão, levar dores. Tem diversas possibilidades. Na região do punho, do punho da mão, que é o que mais vai ser afetado no uso do celular, a gente vai ter principalmente o túnel do carpo, a síndrome do túnel do carpo e as tendinites. Agora, pergunta bem de leigo, mas assim, eu acho que é um grande questionamento, porque falando de celular, todo mundo hoje usa bastante o celular. A gente tem aí os mais novinhos. Eu fui exposta a celular aos 15 anos. Eu tive meu primeiro celular aos 15 anos, mas pensa, hoje as crianças com 2, 3 anos, ainda que não tenham uma tela só para elas já sabem mexer. Então, estão mais expostas ali do que a gente também. Com 15 anos, no máximo que você tinha de lazer ali no celular era o jogo da minhoquinha, né? Que tinha aquele... Enfim, coisa muito antiga, o pessoal de hoje nem sabe do que eu tô falando. Mas antes de gerar um problema, antes de gerar uma lesão, isso não causa uma dor? O nosso corpo não dá um sinal? Eu vou pegar o teu exemplo de digitar, então você tá às vezes com uma mão ocupada e você tem que dar conta ali, fazer tudo com o dedão. Sim. Vai doer esse braço, essa mão, esse dedão vai ficar exausto, fadigado, né? De algum jeito a gente não vai sentir isso, e sentir isso não seria um momento a gente falar, não, peraí, deixa eu virar aqui a tela, assim eu consigo digitar com 2 polegares, eu consigo dividir tanto o peso do celular quanto para alcançar melhor as teclas, ou vou apoiar aqui, vou digitar como se fosse um teclado, né? Ainda que a gente não consiga fazer como é um teclado de computador, mas conseguir usar mais dedos ali para isso, e sem precisar segurar o peso do telefone. O nosso corpo não dá um sinal, ou a gente negligencia esse sinal porque a gente está tão acostumado e a correria não deixa a gente ouvir nosso próprio corpo. O nosso corpo dá sinais. Geralmente, quando a gente começa a ter alguma dor ou algum tipo de sintoma, é que já houve uma sobrecarga. Isso já seria o começo da LER, mas ainda numa fase mais fácil de tratar, que é uma fase mais inicial, você não tem alterações estruturais nos tendões, nas estruturas que foram afetadas. É mais fácil de tratar nesse momento, mas muita gente, como você falou, negligencia. E vai, até que só vai tomar uma atitude a hora que se torna uma dor insuportável. Vai levando, uma dorzinha, tudo bem, um dia dói, outro dia não dói, dali um tempo dói todo dia, mas é uma dorzinha suportável, até o momento que essa dor se torna insuportável, que é quando muitas pessoas procuram o médico. Na verdade, deveriam ter procurado antes. Então, apesar de qualquer dor já ser um sinal de que começou a haver uma sobrecarga, que já existe um esforço repetitivo, é muito mais fácil tratar nessa fase inicial, com certeza. Em relação às crianças que você falou, nós estamos vivendo agora, nós temos a primeira geração que nasceu inteiramente imersa no celular, que não conheceu um mundo sem celular. A gente ainda vai ter que saber como que isso vai repercutir neles.
provavelmente ele, não só do celular, o uso intenso de computador. Então, talvez essas crianças tenham mais cedo as LER do que a nossa geração teve, do que a minha. Eu sou um pouco mais velho que você. E essa questão do ortopedista, eu não sei ainda, mas os oftalmologistas já estão falando sobre isso, que nós estamos, as crianças de hoje, 4, 5, 6, 7 anos, já usando mais óculos do que em outro momento, porque ficam tanto no celular que acabam desenvolvendo com mais facilidade. Será que teria mais velho ou não? Uma miopia, um problema? Não dá para saber, mas fato é que elas estão hoje mais usando mais óculos, ou mesmo para proteção daquela luz azul, ou porque já apresentaram dificuldade, a escola identificou, né? Então, a gente já está vivendo esse momento mesmo. Sim. E o cuidado, então, de evitar, né? Não dá para evitar 100% a exposição, mas jeitos diferentes. A gente tem tanta maneira hoje de usar. Dá para acoplar um teclado aqui, né? Dá para fazer de outro jeito, que os mais novinhos pudessem usar a tela com mais conforto, né? Sim, o exemplo que você citou das crianças, tanto da questão do óculos ou da própria questão da lesão de esforço repetitivo, a gente vai, assim, individualmente a gente não tem como saber se aquela pessoa teria ou não, mas estatisticamente, quando a gente olha o conjunto da população, a gente vê que a incidência aumentou, e bastante. E, assim, a LER, ela era uma lesão que você dificilmente teria antes dos 25 anos, porque a pessoa primeiro precisaria entrar numa atividade de esforço repetitivo, que geralmente é o trabalho, a maioria das vezes, começar a ter uma digitação prolongada e depois de um tempo isso ia se manifestar. A gente tem ainda que aguardar para ver essa criançada se não vai ter muito mais cedo do que se tinha antigamente. Uma coisa que a gente ainda tem que pensar, ainda vai ter que ver, observar isso. E a gente vai ter que pensar muito na questão da ergonomia. Hoje em dia a gente fala muito em ergonomia para atividades de trabalho, a poltrona no lugar certo, a cadeira no lugar certo, a mesa, apoio para as mãos, a posição que vai ficar o seu punho para digitar. Mas não se fala ainda de ergonomia do uso do celular. Eu acho que isso vai ter que ser desenvolvido ainda. Quais são as melhores maneiras de se usar o celular que vão forçar menos? Porque é uma coisa muito nova ainda. Esse uso intenso do celular ela é uma coisa que é nova e que vem crescendo cada vez mais. Com certeza. Até a nossa postura do pescoço. Você vai usar o celular, então, né, tá num momento ali que tá no metrô, ônibus, né? Você não quer que todo mundo fique vendo, não vai colocar o celular assim, né? Que talvez fosse o jeito mais correto, pelo menos para manter a nossa postura. Então, o nosso pescoço fica de um jeito diferente. Se você vai mexer nesse celular na cama, tem até meme sobre isso. Que quantos de nós já derrubamos o celular no rosto, né? Então, assim, a gente tá com o celular na mão em posições que não vão favorecer a gente. Né? Não, que não são nada favoráveis, muitas vezes. E, às vezes, por exemplo, você ficar deitado segurando o celular, isso não vai forçar só a sua mão, vai forçar seu ombro, seu cotovelo. Então, tudo isso vai contribuir. E se a pessoa já tiver uma outra atividade de esforço repetitivo, aí vai acelerar ainda mais. Legal. Você falou da síndrome do túnel do carpo sendo uma das situações aí bem frequentes do uso excessivo do celular e do esforço aí das mãos. É muito comum em quem digita bastante. Essa síndrome do A síndrome do túnel do carpo, como eu falei, aonde for mais forçado vai ser aonde vai repercutir. Então, a LER pode ter diversos acometimento em diversos pontos do corpo e com diversos sintomas. O túnel do carpo, especificamente, é acometido um nervo chamado nervo mediano, que passa pelo nosso antebraço. Na verdade, ele vem desde o ombro, mas a região de compressão dele é no finalzinho dele, bem aqui na mão, no comecinho da mão, numa estrutura que chama túnel do carpo. É uma estrutura rígida por onde esse nervo passa, ele passa lá dentro e ele começa a ser comprimido. E aí começa a dar formigamento e dor na mão. É muito comum relacionado com o esforço repetitivo. É uma das manifestações.
Tratamento é só cirúrgico, não? Não, o tratamento inicialmente nunca é cirúrgico. A gente tenta fazer o tratamento conservador, como a gente chama, com fisioterapia, alongamento, às vezes usa uma imobilização. Geralmente a gente começa com uma imobilização noturna para deixar, pelo menos durante o período do sono, a mão numa posição mais favorável. E depois, se isso não melhora, se isso vai progredindo, acaba indo para um tratamento cirúrgico. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você falou da imobilização noturna, e eu me lembrei que quando a gente fala de tendinite ou das tendinites, tem na farmácia uma órtese que a gente coloca ali, então ela pega aqui um pouquinho da mão e o antebraço, acomoda assim numa curvatura. Sim. Às vezes a gente não tem o diagnóstico de tendinite, mas se você tem essa dor, vale a pena usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de dispositivo? Ou se a gente não tiver o diagnóstico correto, a gente pode atrapalhar usando algo que não era na posição inadequada? Sim, as órteses, elas têm muitas variedades, né? E tem muitas indicações diferentes. De modo geral, na lesão de esforço repetitivo, eu não costumo usar órtese. O túnel do carpo é uma exceção e eu geralmente uso só à noite. Eu só prescrevo à noite. Primeiro que é muito desagradável usar a órtese, é incômodo. O paciente, se você mandar usar o tempo todo, o paciente não costuma ter uma aderência. Segundo lugar, você pode levar ao enfraquecimento da musculatura por imobilização muito prolongada. E a hora que você tira e a pessoa volta a fazer atividade, ela volta a forçar e volta a ter dor. Inclusive, o tendão e o músculo vão estar mais fracos se você imobilizar por um período muito longo. Então, eu geralmente imobilizo apenas quando a pessoa está com muita dor, eu imobilizo por 1 ou 2 dias para poder sair daquele processo inflamatório mais agudo, se for insuportável. Se não, eu costumo usar gelo, anti-inflamatório por 1 ou 2 dias e começo o alongamento e a fisioterapia. São os métodos que eu prefiro. As órteses, não estou te dizendo com isso que a órtese não tem valor. A órtese tem muitas utilidades, mas geralmente na lesão de esforço repetitivo eu não costumo usar muito. E o principal é se expor menos àquele esforço, né? Sim, nossa orientação é sempre reduzir o esforço repetitivo que está causando o problema. Mas como é que você fala para alguém, para de usar o celular? Não tem como, ninguém consegue hoje em dia, todo mundo dependente. Bom, até minhas filhas, que são crianças ainda, elas estão grudadas no celular. Porque tem a questão do lazer, mas também porque hoje tem muita matéria que às vezes você faz e tem atividade para fazer ali no computador, às vezes na escola. Sim. Né? Tem muita coisa hoje. Os dispositivos, né, as telas estão aí agregando aquilo que podem, mas o problema é o excesso. Exatamente. Né? Abandonar o celular é impossível. Eu uso ele como uma ferramenta de trabalho, inclusive. Eu respondo pacientes, entram em contato eu faço com você. gestão da minha equipe através do celular. Então, é impossível você falar, eu não vou mais usar o celular. A gente tem que tentar achar o equilíbrio. Evitar o uso excessivo e, além disso, fazer medidas preventivas também. Por exemplo, se tiver muito tempo parado no computador ou no celular digitando, dar uma parada, dar uma caminhada, fazer um alongamento das mãos. Funciona mesmo? Funciona então, de tempos muito. em tempos, parar. A cada fazer 1 a esse 2 alongamento. horas, dá uma parada e fazer um pouco... Vai tomar um café, uma água e aproveita para dar uma alongada. 10 minutinhos, 15 minutinhos que você dá uma parada e faz isso, já tem um efeito muito importante. Aí, muitas vezes, para parar, para usar menos o celular, para quem usa só por lazer, você fala, vou fazer uma atividade, então, diferente, né? Vamos encontrar um hobby, vamos fazer uma coisa. Tá muito em alta, por exemplo, o tal do beach tênis. Aí você vai se aventurar em algo que pode também... Então, tem um esforço grande nos braços, né? Nos membros superiores. E você pode, então, ter uma lesão... Aí vai ser uma lesão diferente, mas que também pode ser uma lesão por esforço repetitivo. Dá para trabalhar nessas duas frentes? Sempre bom fazer atividade física, claro. Mas aí já fazer ou acompanhamento com o personal, fazer aquele exercício pedagógico antes de partir para o valendo ali no lugar de jogar o beach tênis. Fazer a fisioterapia, não abandonar... Sim. Pegando especificamente o seu exemplo do beach tênis. O beach tênis vai trabalhar os tendões do antebraço e da mão e isso daí pode repercutir no cotovelo ou no próprio antebraço até os dedos.
Se a pessoa já tem uma atividade profissional que ela usa muito esses dedos, já tem um esforço repetitivo no trabalho, vamos dizer que ela também usa muito o celular e for fazer o beach tênis, eu não recomendaria. Tá, tem que pensar em qual a melhor atividade, você tem que jogar por uma atividade que vai usar outras estruturas que não estão sendo sobrecarregadas no seu dia a dia. Seria mais racional. É lógico que também tem questão de preferência pessoal. Cada um gosta de uma atividade. Se a pessoa é apaixonada por beach tênis, chega um paciente para mim e fala, eu não vou parar de jogar beach tênis, então vamos ver o que a gente pode fazer para você não precisar parar ou fazer uma parada curta para depois poder retornar. Fisioterapia entra em que momento? Fisioterapia desde o primeiro momento. Você primeiro tem a ergonomia e a prevenção, que já é basicamente uma fisioterapia. Mas a fisioterapia, quando você tem a doença, desde o primeiro momento a gente entra com o tratamento, com a fisioterapia. A grande maioria das vezes vai se resolver com a fisioterapia. Principalmente se você pegar numa fase inicial, uma fase precoce. Você associa a fisioterapia com algumas mudanças de hábito e você tem uma excelente resposta. Se em alguns casos que você não tem uma boa resposta à fisioterapia, algumas patologias podem ser tratadas com a cirurgia. Nem todas. Algumas você evita a cirurgia. A cirurgia vai ser usada em último caso, realmente. Algumas tendinites, você não vai ter bom resultado com a cirurgia, que a gente vai fazer ela num caso assim que a gente chama de salvação só. Mas algumas têm uma excelente resposta. O túnel do carpo, por exemplo, é excelente a resposta dele à cirurgia. Mas não é por isso que a gente parte direto para a cirurgia. A gente tenta primeiro o tratamento conservador. A tendinite de Kerven, por exemplo, que eu te falei, do polegar, que pelo excesso do uso do polegar, ela também tem um excelente resultado cirúrgico. Mas você antes tenta a fisioterapia. Porque o resultado, se você pegar principalmente uma fase inicial e se a pessoa se comprometer com uma mudança do hábito, com fazer a fisioterapia direitinho, o resultado também costuma ser excelente. Então, dá para pensar na fisioterapia preventiva e talvez esse seja um tema que a gente vai falar mais, porque se essa geração mais novinha de hoje está mais exposta, a gente tendo mais informação, que é o que vem, né? Se ao mesmo tempo a gente expõe mais, a gente está melhor informado, fazer, então, mais trabalhos preventivos. Então, não esperar ter o problema para depois buscar só a fisioterapia, para buscar esse profissional antes. Sim. E fazer esse trabalho, não, eu já sei que eu tenho que alongar. Se a gente ensina dessa forma também para os menores, para os pequenos fica mais fácil, porque eles vão já saber que tem que fazer a parada de tempos em tempos para alongar, fazer os exercícios e levar isso tudo muito a sério, né? Porque ninguém quer passar por uma cirurgia, a gente parte desse princípio. E quando o caso é cirúrgico, existe uma expectativa de que você, médico, vai resolver o meu problema 100%. E você está falando que nem sempre. Nem sempre. Tem algumas doenças que respondem muito bem, outras que não tão bem à cirurgia. E mesmo quando a gente faz a cirurgia, isso não exime de ter que fazer fisioterapia depois da cirurgia. E que eu preciso da mudança do meu comportamento, senão eu posso ter de novo. E mesmo a fisioterapia, uma fisioterapia pós-operatória. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente vê. A gente opera e a cirurgia corre maravilhosamente bem, deu tudo certo e não fica tão bem a longo prazo porque acha que a cirurgia foi um milagre e seria um milagre que resolveria tudo e acabou lá. Não. Precisa de um trabalho de fisioterapia de pós-operatório que é fundamental para poder ter um bom resultado. Fantástico. Muito bom. Nosso tempo acabou? Volte, tá, doutor? Por favor. Tá joia. Eu agradeço o convite. Vezes. Muito obrigado. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor. Tem 2 telefones que funcionam com WhatsApp. É 11 93305 8210. 11 93305 8210. E também o 11 50 39 1941. 50 39 1941. Volte sempre. Esse segundo ele não é WhatsApp, é o primeiro só. Só o primeiro é WhatsApp, o segundo então é um fixo, um telefone que é a moda antiga, que é para ligar mesmo, né? Isso, que eu sou moda antiga. Eu também sou, sabe? Eu acho que o telefone é pra gente ligar e tem coisa que não substitui isso, né? Conversar, falar, tirar as dúvidas. Então aqui tem para os dois. Para você que prefere o WhatsApp, é 11 9 3305 8210. E se você quiser ligar, é 11 50 39 1941. Adorei, doutor. Obrigada, viu? Muito obrigado. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é como lidar com a rejeição e eu tô te esperando. Até já.
Estamos de volta nesse bloco para falar sobre como lidar com a rejeição. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada para conversar sobre esse assunto nesse bloco é a psicóloga doutora Silvia Rodrigues. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Obrigada, Denise, pelo convite. É uma alegria também estar aqui hoje, falar desse tema tão legal. Necessário, né? Porque ao longo da vida acontece a rejeição, né? É comum, a gente vai vivenciar, a rejeição vai ser vivenciada por nós em algum momento da nossa vida, mas a gente tenta fugir disso o máximo. Faz diferença se essa rejeição aconteceu na primeira infância, numa idade, então, com uma criança, um adolescente, até um adulto mais jovem, né? Ou se isso já aconteceu quando a pessoa tinha pelo menos um pouquinho mais da maturidade da idade. E também, que rejeição foi essa, né? Porque uma rejeição por parte de uma mãe, por exemplo, não sei se dá pra gente medir em importância, mas que rejeição? Foi no trabalho, seu emprego? Foi uma rejeição de um relacionamento? Ou da família, né? Assim, pensar ali no núcleo, uma rejeição materna, paterna, por exemplo. Faz diferença? Tem pesos diferentes? Tem pesos diferentes. Essa rejeição ali na infância, na primeira infância, ela vai ter um resultado ao longo da vida. Então, quando a gente sofre uma rejeição por parte dos pais, né, cuidadores, da própria família ali, quando a gente é criança e é aquela fase onde a gente mais precisa do afeto, essa lembrança, essa memória, ela vai ficar ali guardadinha. Na sua vida adulta, você vai lembrar deste momento e aí você vai lidar com essa crença que você já vivenciou ao longo na sua infância, na vida adulta. Então, na primeira infância, eu acho que é mais perigosa. Perigosa. Produz um resultado mais expressivo, um resultado pior, né? Isso. Tá. Agora, quem rejeita sabe que está fazendo isso? Algumas vezes sim, outras vezes não. Então, a gente está falando dessa primeira infância, de eu adulta que sofri lá um momento de rejeição da minha família. Isso significa que aquela família também pode ter sofrido essa mesma rejeição na sua educação também. Então, quando a gente fala de tempos antigos, né? A gente é um pouco mais velha, a gente tem estamos aí nos 40, a gente sabe que a educação era mais rígida, não se demonstrava tanto amor, tanto afeto. Então, as crianças cresciam com esse sentimento, com essa crença de que, bom, meus pais não gostam de mim, ou a minha família não gosta de mim, eu fui rejeitado, então todo mundo vai me rejeitar no futuro. Pensar em tempos mais antigos, tinha-se mais filhos também. Sim. Então, já, naturalmente, você não conseguia dar uma atenção, de repente, adequada para todos. E tinha muito isso do mais velho cuidar do mais novo e de haver um apego até materno, né, o paterno, na figura do irmão ou da irmã mais velha, né? E muito do que, quando tem muitos filhos, isso é um pensamento até popular, as crianças se criam sozinhas. Paira nisso tudo, pode haver uma questão de rejeição. E aí a gente pensa, quantas pessoas foram educadas dessa forma, com esse sistema? Então, a gente tem adultos hoje, vários adultos, muitos adultos, que sofrem com medo da rejeição. E trazendo agravamento para a vida, né? Porque não é só a rejeição amorosa, que é a primeira coisa que a gente pensa, mas tem a rejeição que leva a um resultado no trabalho, que leva na vida amorosa, que leva na vida acadêmica. Então, traz um prejuízo em outras áreas desse indivíduo, né? Outras áreas da vida desse indivíduo. Tá. Então, mesmo que tenha sido uma rejeição amorosa, isso reproduz resultados ruins nas outras áreas todas. E aí, pensar em alguém que viveu essa vida de muitos filhos, muitos irmãos,
E que nos dias de hoje a gente tem menos filhos. Sim. Pode haver uma reprodução, e aí sempre a pergunta, né? Essa reprodução do comportamento que lá atrás, claro que você não gostou de ter passado por isso. É consciente, é inconsciente? Como trabalhar isso? Quando a gente é mãe, a gente se torna mãe, nos tornamos pais, a gente também foi educado por alguém. Ou bem, ou mal, enfim, e temos essas heranças emocionais. Muitas vezes a gente reproduz esses comportamentos na nossa vida sem perceber que a gente está reproduzindo esses comportamentos inconscientemente. Mas algumas vezes tem uma consciência aí, né? Então, não existe uma exatidão. A gente não pode afirmar, olha, não tem consciência ou tem consciência. Isso vai depender muito da situação, da história de vida daquela pessoa, de várias circunstâncias ali que estão acontecendo. É preciso fazer uma terapia que vá buscar lá atrás, como uma psicanálise, por exemplo, ou mesmo para quem busca a terapia cognitivo-comportamental, uma outra linha, faz o acompanhamento com o psicólogo, mas tem diferenças das linhas, né? Você resolve, você vai ali viver a partir dali melhor, mas não necessariamente buscar a raiz desse problema, sabe? É importante, nesses casos, buscar lá atrás. Fazendo qualquer tipo de terapia, haverá um resultado positivo, um resultado produtivo, bom? Sim. Eu falo que é a partir do momento que a gente toma consciência. Então, se eu tenho comportamentos que não são muito bacanas, não são muito legais, se eu maltrato alguém, que seja meu filho, que seja um amigo, um colega, se eu tenho esses comportamentos, lógico que isso vai trazer prejuízo para a minha vida, mas alguém vai te sinalizar isso. As pessoas vão te sinalizar. Então, é muito importante que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso. Deveríamos todos fazer terapia para lidar com esses sentimentos que a gente não carrega bem aí durante a nossa vida. Então, sim, vai ter um resultado positivo, porque a partir do momento que eu tomo consciência, eu posso mudar o meu comportamento. Se eu não tenho consciência ou se eu não vejo que aquilo é um problema na minha vida, eu não vou fazer nada em relação àquilo e vou continuar reproduzindo aquele comportamento. Isso a gente vê, né, em vários momentos, coisas que parecem banais, comentários do tipo... Hoje preocupa-se muito com a alimentação, né? Existe uma preocupação muito grande com a alimentação infantil, principalmente. Ah, mas você comeu bolacha e não morreu. Mas você tá viva, não aconteceu nada com você e eu não cuidei desse jeito que você quer cuidar do seu filho. Isso também não é não tem um pouquinho ali assim faça dessa forma, porque deu certo com você, mas olha, tem muita informação hoje. Naquela época você não sabia que o resultado poderia ter sido diferente, né? A gente não tá falando sobre sobreviver, a gente tá falando de dar o melhor, né? A gente fala isso de uma forma natural, num senso comum ali, minha mãe também fala, né? Vocês comiam doce, chocolate, um monte de coisa e não fazia mal e ninguém morreu, tá todo mundo vivo. Mas hoje a gente tem sim mais informações, hoje a gente tem acesso a essas informações. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar dar o melhor, fazer o melhor, inclusive emocionalmente, né? Que é algo que a gente não aprende lá na escola, que a gente não vê os professores falarem sobre autoestima, sobre amor próprio, confiança, sobre nada dessas questões que são importantes para a nossa vida. Então, passar um pouquinho aqui adiante em relação à idade, tá? Teve uma criação ótima, tudo certo, né? Sempre tem a questão dos traumas e de questões, sempre tem uma questão ali para você trabalhar melhor, né? Por isso que a doutora fala muito bem, que terapia é bom para todo mundo. Mas aí deu tudo certo. Você é uma boa aluna, um bom aluno, nunca ficou de recuperação, não tirou uma nota baixa. Aí você vai fazer a sua prova para tirar sua carteira de habilitação. Aí você reprova. Esse reprovar, né? Porque aqui eu quero encaixar. O que é uma rejeição? Para quem nunca viveu esse cenário assim, não identificou isso na família, na criação, pode encaixar ali como não passou, não vai te dar a habilitação, você não tem, você reprovou nessa prova. Isso é também considerado uma rejeição? É só um momento de um revés?
vem como desaprovação, porque a rejeição, esse sentimento de não quero ser rejeitado, com abandono e também com a desaprovação, eles estão muito próximos. São assuntos que se misturam muitas vezes, né? Então eu percebo isso como uma desaprovação. Não queremos ser desaprovados. Ainda mais nos dias de hoje, a gente tem uma tendência a essa questão de sermos muito perfeitos, bons em tudo. Você precisa estar sempre muito feliz. A sua vida tem que estar num quadradinho muito perfeito, né? Então a gente tem uma tendência social a isso. E a desaprovação é tudo aquilo que destrói toda essa crença, né? Eu quero ser bom. Quero ser reconhecido, validado também. Tem que saber lidar com isso. Então, caminha em paralelo ali com o tema que a gente está falando. Exatamente. Uma dispensa no trabalho. Ah, mas tem 1000 desculpas, né? Ah, mas é porque a empresa está em crise. Sim, mas a empresa não fechou. Ainda tem gente trabalhando lá. Outras pessoas foram escolhidas em detrimento da tua presença ali, do teu profissionalismo. Isso é uma rejeição? Pode ser eu posso sentir como então, uma rejeição. Então é muito como a gente sente isso. É pessoal. Você acredita, fui demitido. Tá, fui demitido. Por quê? Em quais circunstâncias? O que eu falo muito, converso com os meus pacientes, é o seguinte: a gente precisa se questionar mais os nossos pensamentos. Nem sempre nossos pensamentos eles são verdadeiros. Então, esse sentimento, esse pensamento de rejeição, numa demissão, que é o que a gente está falando aqui, em que circunstância isso aconteceu? Você é uma pessoa que está ali com aquele perfil da empresa, é aquilo que a empresa busca, ou mudou esse perfil? O que aconteceu? Nem sempre é sobre você. Não é porque você não é bom, não é porque você não é competente. Eu acho que essa é uma forma da gente pensar, né, melhor, que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Então, na verdade, pessoas que já têm uma saúde mental melhor, que já trabalham isso em terapia com um profissional da saúde mental, que são mais fortalecidas nesse sentido, podem enxergar nessa dispensa até uma oportunidade de fazer uma outra coisa. Estava esperando, de repente, esse momento, você não tomava uma atitude, aí a empresa tomou. Então, tem gente que não vai enxergar isso. Algumas pessoas vão ficar muito chateadas em encarar isso como uma rejeição fortíssima, outras como uma oportunidade de fazer outras coisas. Isso vai depender daqueles recursos emocionais que a gente tem. O que você bem falou. Tem jeito de ter recursos emocionais melhores, que é trabalhando. Tem gente que naturalmente já tem uma facilidade. Dá para pensar nisso? Tem pessoas que já têm. Essas pessoas que foram bem educadas, que nasceram lá numa família. Então, deu tudo certo. Família funcional costuma trazer um resultado que a gente pensa nesse sentido, mais positivo. Tá. Então tem, e aí as pessoas vão lidar de formas diferentes, claro. Então aquela pessoa que vamos dizer, com esse complexo de rejeição, ela vai ter uma tendência a achar que o problema é com ela e que ela não fez o trabalho dela direito, ou eu não sou competente, eu não sou bom, nada dá certo na minha vida. Então ela vai ter mais esses pensamentos negativos. Já uma pessoa mais funcional emocionalmente, ela vai olhar para aquilo e tentar avaliar em que circunstâncias essa demissão está acontecendo, né? Nem sempre tem a ver com a sua competência, às vezes tem outros fatores ali acontecendo. Várias variáveis podem estar acontecendo ali. Legal. Então, essa questão é muito relacionada com como a pessoa sente. Nesse sentido, muito bom investir na saúde mental. E como é que a gente faz isso? A gente costuma pensar que a nossa casa, a nossa família são sempre ali o porto seguro. Tem gente que não tem isso. Então, pensar que no trabalho, às vezes a vida da pessoa está no trabalho. Alguém que não tem limite. Se pedir para fazer a hora extra, faz. Se tiver que dormir na empresa, dorme. Porque a pessoa não tem para onde ir no fim do dia, né? Ao contrário das famílias que vai lidando como dá, mas no fim do dia você tem para onde ir, com quem conversar, com quem desabafar. Então, se o profissional ruir, vai ser muito triste, você vai se refazer, mas a família tá ali dando suporte. E aí, quando eu perguntei primeiro lá atrás da criança,
Porque se a gente não cria isso logo cedo, e muitas famílias não conseguem fazer isso, de algum jeito essa pessoa tem que ter o lugarzinho dela de segurança, né? Vai ter que buscar isso ao longo da vida. Com a terapia, buscar a rede de apoio é importante. Se eu não tenho uma família funcional, eu posso buscar amigos funcionais, eu posso buscar uma rede de apoio ali que eu tenha para aonde recorrer. Né? É muito importante a gente ter rede de apoio em diversos assuntos da nossa vida. Então, só que o rejeitado, ele tem uma tendência a se isolar, ao isolamento social. Então, provavelmente são pessoas que vão estar mais isoladas e não vão ter essa rede de apoio. Porque ele acredita que ele vai ser rejeitado. Então, ele não se permite gostar. Não é que ele não gosta das pessoas, ele não confia. Ele acha que a pessoa vai rejeitar. Vai rejeitar ele não quer sentir mais isso. Isso acaba, não sei se dá pra dizer essa palavra, mas isso acaba atraindo a rejeição de algum jeito? Acaba, as pessoas falam assim, bom, eu tenho um amigo, e esse amigo, ele não me dá muita atenção, eu convido ele pra ir em casa, pra alguma coisa, ele nunca aceita. Você vai automaticamente se afastando dessa pessoa. E não é porque você rejeita, mas porque é uma consequência do próprio comportamento dela. Vamos falar um pouquinho dos filhos. Então, lá mais pra frente, hoje a tendência é a saída de casa aí mais velho, com mais idade, né? Essa geração saindo de casa com 30 mais anos de idade. E a gente sabe que a gente cria os filhos que é pra eles poderem ter sua liberdade, sua autonomia, né? Então, vai casar? Então, naturalmente vai sair de casa. Essa mãe pode sentir que esse momento do filho casar, da filha casar, ou às vezes casou e até ficou tudo bem porque mora perto, mas aí vai ter filho e aí o foco muda, né? Quando tem filho. Que isso é uma rejeição. A mãe, acho que é principalmente a figura materna, mas vou colocar como família aqui para você esclarecer. Eles podem sentir esse momento como uma rejeição? Sim, sim. É muito comum, né? Quando os filhos se casam e aí ele está construindo ali uma nova família com a esposa, depois vai ter filhos e aquela mãe sente que aquele filho já não dá aquela atenção que dava antes, né? Então, sim, é considerado, a gente considera uma rejeição. Se a gente não tiver em dia com a nossa terapia, com os nossos recursos emocionais, a gente vai considerar sim. E esse é o perfil da mãe que deixa o filho fazer menos coisas ao longo da vida? Então, poda muito, porque esse momento vai chegar, você vai ter que lidar com isso, mas enquanto você puder. Então, uma mãe mais centralizadora, que tá muito mais no controle, mesmo o filho já sendo mais velho, trabalhando. Às vezes tem a sua independência financeira, porém mora naquele teto. E às vezes mora porque a mãe facilita tudo, né? Exatamente. Então você não precisa fazer nada, continue morando aqui. Por favor, às vezes até a mãe pede, né, pro filho morar, ele aceita. Mas trabalhar isso, e é uma mãe que pensa, se você tem um filho de 30 anos, você já tem uma idade, né? Sim. Mesmo assim, na maturidade da idade, essa mãe pode enxergar isso como rejeição. Pode. E essa mãe pode ter sido a rejeitada, né? Porque ela tem uma necessidade de manter os filhos ali, né? Superprotetora. A superproteção pode fazer sentido nesse cenário, então? Sim. Faz tudo por esse filho, para ele nunca ir embora. Né? Então, aquela mãe que é o contrário daquilo que a gente pensa, né? Que a gente cria os filhos para o mundo, eles não são nossos, que eles vão aí ter as experiências deles, ela rejeita isso, ela não quer que isso aconteça na família dela. Então, são relações muito complicadas. Vamos de perguntinha do público? Já eu volto com essas perguntas aqui. Eu sou mãe de menino, e aí mãe de menino também tem a questão de que o filho homem, ele vai mais ali para a família da esposa, né? Já vou comentar essa questão também, se tem alguma coisa que possa estar relacionado. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela a pergunta que chega através do nosso WhatsApp. Pergunta da Keila, de Belo Monte, Minas Gerais. Boa tarde. Minha mãe me rejeitou desde pequena.
mas ela não vive sem minha irmã mais velha. Hoje em dia, com quase 50 anos, encontrei meus mecanismos de adaptação para essa situação toda. Mas o que leva uma mãe a agir assim com uma criança? Abraço. Keila, obrigada pela sua pergunta, obrigada por trazer o seu relato aqui. Respeito muito a sua confiança no programa e na nossa convidada para abrir a sua vida, um pouquinho da sua vida aqui para nós. Por quê, né? A gente sempre quer saber o porquê que acontece determinadas ações, principalmente se essas ações são ações que fazem o outro sofrer. Essa mãe que rejeitou, provavelmente também recebeu essa mesma educação, né? Ela também não deve ter recebido muito afeto, deve ter tido uma educação muito difícil, porque Keila tem 50 anos, a mãe dela então é de um tempo anterior a ela, que é um tempo ainda mais complicado em relação... As pessoas não falavam sobre emoções, até porque era considerado meio fraqueza. Hoje ainda tem um pouco desse pensamento, mas muito diferente do que era antes. Então, essa mãe provavelmente viveu situações bem difíceis. Não é uma justificativa, tá? Eu acho que a gente viveu, não foi bom, não é uma coisa que a gente considera como adequada, mas essa mãe não tinha afeto, não tinha recurso para oferecer. E aí, nesse sentido, você como psicóloga vai tratar essa queixa da Keila. Não tem como você voltar lá e saber se de fato o que essa mãe fez foi uma rejeição ou foi como a Keila entendeu os movimentos da mãe, porque eu só tenho um filho, mas eu entendo que cada filho é diferente, né? Sim. Cada pessoa é diferente, com filho não é a mesma coisa. E às vezes você se dá melhor com determinadas características. E para quem tem muitos filhos, é triste ser o filho que às vezes não existe, talvez não a predileção dos filhos, mas o filho que tem menos característica que dá match com essa mãe, vai se sentir rejeitado naturalmente. Mas entende que às vezes é uma característica. Será que há como trabalhar isso? O quanto que houve um esforço ou não também dessa pensar no tempo atrás, não falava nisso, né? Uhum. Não se falava disso. Hoje não. Hoje uma criança até verbalizaria isso, né? As mães, as famílias eram mais rígidas também, né? Em relação à educação. Dá para trabalhar nos dois sentidos. Quando a gente está trabalhando com o paciente em consultório, a gente vai conhecer bastante ali da vida daquele paciente. Ele vai contar pra gente a história dos pais, da família. A gente vai fazer essa investigação também. E ao longo das sessões, a gente vai trabalhando questões para um lado ou para o outro. Será que você não entendeu de uma forma errada isso que aconteceu? Talvez a sua mãe demonstrava afeto de outras maneiras, de outras formas. Tem muitas pessoas que não conseguem verbalizar um eu te amo, mas elas são aquelas pessoas do fazer, né? Ela vai lá e faz, compra alguma coisa para o filho, faz a comida preferida, é a pessoa do fazer. Mas ela tem dificuldade de verbalizar. Exatamente por todas essas questões culturais que a gente carrega na nossa vida. Se ninguém falou comigo, eu não aprendi a falar sobre afeto. Então, acho que eu não preciso falar. E aí é que nas nossas relações a gente percebe quando a gente precisa trabalhar essas questões e melhorar em nós aquele recurso que a gente não tem. E muitas vezes não dá para você pensar, às vezes é uma mãe que já faleceu, essa família que já não tem mais, precisa resolver com você mesma, né? Às vezes não dá para você voltar. Primeiro, não dá para voltar no tempo. Muitas vezes não dá para voltar a falar com essa pessoa para dizer assim, olha, hoje eu entendo melhor o que aconteceu, eu não concordo, mas pude entender o que houve. E isso é bem difícil, isso gera uma angústia também. É muito difícil, né? Aí a gente precisa, é o que você disse, né? Ela até falou ali na mensagem, estava escrito, eu encontrei recursos, mecanismos de adaptação. Então, se ela encontrou esses mecanismos, hoje imagino que ela lida melhor com essa situação, o que não significa que ela não enxergue que houve talvez uma rejeição por parte da mãe dela.
Para terminar o nosso bate-papo, já está convidada a voltar, doutora, eu adoro quando você vem. Hoje a gente está vivendo um momento que é de filhos idosos cuidando de pais idosos. Dos pais aí com 80 mais, que já não conseguem mais morar sozinhos. E essa família que já estava, às vezes, curtindo a aposentadoria, fazendo outros planos, de precisar rever esses planos para cuidar de pais aí que necessitam dessa ajuda. E às vezes você precisa entrar em contato com esse tipo de situação que aconteceu lá atrás, né? Lidou muito bem, encontrou recurso, mecanismo, mas você não vê tanto. Também você encontrou achou nessa distância ou no não depender o ponto que precisava. Mas e quando precisa cuidar? Essa história vem à tona? É bom fazer terapia se não está fazendo? É bom. É bom, porque a história vem à tona, sim. Já vinha antes. Mesmo que você se afaste, o afastamento não significa que você está lidando bem com a situação, né? A situação, você pode estar desenvolvendo comportamentos, como eu disse, em outras áreas, de outras formas, de outras maneiras. Isso vai se apresentando. Então, é bom buscar terapia. Mas tem uma questão aí, né? Que muitos de nós... mesmo que os seus pais não foram muito bacanas, você se sente na obrigação de cuidar daqueles pais. Então, são dois sentimentos. Você se sente na obrigação e você fala, nossa, mas esses meus pais não foram nada bacanas, nada legais comigo. Eu poderia abandonar, né? Mas, geralmente, não vai acontecer. Então, é bom fazer uma terapia, buscar recursos, sabe? Para lidar com esse tipo de situação, até para a gente não reproduzir, né? Vou deixar aqui o contato, o Instagram da doutora, é @psicóloga Silvia Rodrigues. Psicóloga Silvia Rodrigues, e o telefone WhatsApp é 11 9 5070 2476. 11 9 5070 2476. Volte sempre, doutora. Obrigada. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre bruxismo. Tô te esperando, até já. Agora sim, nosso bate-papo sobre bruxismo. Aproveita para mandar sua pergunta pelo WhatsApp, 11 3337 5886. Nesse bloco, eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Carlos Felipe Bonassina, que é dentista e professor do curso de odontologia na Universidade de Guarulhos. Doutor, obrigada por ter vindo, alegria te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite e estou aí para tirar todas as dúvidas sobre esse tema tão relevante. Acomete cada vez mais as pessoas, né? Queria que você começasse explicando, então, o que é o bruxismo? É importante a gente explicar o que é o bruxismo, o que é essa condição, porque as pessoas associam muito o bruxismo ao ranger de dentes. Mas o bruxismo é a atividade desse músculo, né? Dos músculos da mastigação. Então, às vezes, você pode ter um bruxismo sem ter contato dentário. Ou seja, né? Você pode ranger os dentes, você pode empurrar a mandíbula, só que o que chama a atenção das pessoas é o som, né? Então as pessoas associam muito o bruxismo ao ranger de dentes, mas ele é muito mais do que isso. Então se pode não ter o ranger de dentes, significa que não tem desgaste do dente? Porque isso também é uma questão, que às vezes a pessoa não faz nem ideia o que é o bruxismo, mas vê os dentes mais desgastados, perdendo a altura, esse volume, né? Às vezes com queixa até estética sobre essa questão, que vai possibilitando, favorecendo o aparecimento de rugas e linhas de expressão, mas pode não ter esse contato. Pode não ter desgaste também. Então você pode fazer um movimento mandibular, pode colocar esse músculo em atividade e não ter desgaste. Por exemplo, bruxismo que a gente faz durante o dia. Em muitos momentos, esse bruxismo da vigília acontece e a gente faz uma contração sustentada, a gente força o músculo. Então, essa força que a gente exerce sobre o dente, ela também não vai causar desgaste. O que acaba causando desgaste mesmo é o ranger. E aí, o desgaste, muitas vezes, ele é confundido também. Nós temos diversos fatores que podem ocasionar desgaste nos dentes
E o dentista, ele acaba focando muito no desgaste por bruxismo. Então, uma observação aí é ficar atento que nem sempre o desgaste que a gente possui é vindo do bruxismo. E se não é do bruxismo, pode vir do que o desgaste? Então, pode ser um desgaste erosivo, né, que é causado por alimentos, principalmente alimentos ácidos. Então, suco de laranja, isotônicos, suco de uva. Então, E claro que essa pessoa que tem essa erosão ácida e tem esse desgaste pode ter bruxismo também, mas aí dizer que todo desgaste é por bruxismo é o que você está trazendo como problema aqui. A gente não pode associar todo desgaste ao bruxismo. Precisa investigar muito bem. E como é que a gente faz primeiro esse diagnóstico? Como é que você fala, pronto, tem bruxismo, e a partir de agora a gente vai ver o que esse bruxismo está causando e como é que vai tratar? Vamos pensar. Geralmente, o diagnóstico do bruxismo vem por conta daquela pessoa que a gente divide quarto. Então, aquela pessoa vai relatar, ó, você está apertando muitos dentes durante a noite. Se for uma criança, os pais relatam que tem muito barulho durante a noite. Então, o relato do terceiro, com quem a gente divide quarto, é extremamente importante, até mais importante do que o desgaste. Então, mesmo que não há um ranger do dente, não fica passando de lá para cá, esse apertar pode fazer barulho. O apertar, ele acaba fazendo um pouquinho de barulho. Não tanto quanto o ranger. Tá, então, essa é a primeira questão. Sabe que eu tenho visto algumas mulheres se queixarem de um volume aqui, então pensar que a pessoa não fez uma harmonização facial, mas tá percebendo que o rosto ficou um pouquinho mais largo. Isso pode estar relacionado com esse músculo trabalhando demais na pessoa que tem bruxismo? Para causar uma hipertrofia muscular, esse músculo precisa trabalhar muito. Então, hoje o diagnóstico ele ainda é bem complicado dessa hipertrofia muscular, mas sim, dependendo, né, do grau que tiver, de quanto essa pessoa está rangendo, a gente pode ter uma alteração aí, mas na maioria das vezes ela não é tão perceptível. Diagnosticou bruxismo. Diagnosticamos bruxismo. Tem que usar plaquinha? Para que serve a plaquinha? Vamos lá. Primeiro, diagnosticamos o bruxismo. Ele é do sono ou da vigília? Então, a gente está fazendo bruxismo durante o dia ou durante a noite. A placa, ela tem uma única função, que é proteger as estruturas. Então, se você faz bruxismo do sono, tem que usar placa, tá? Por quê? Qualquer desgaste que você tiver nesse dente por conta desse ranger, por conta desse movimento, ele é irreversível. A gente nunca mais consegue repor o esmalte do dente. E durante a vigília? Estou fazendo bruxismo durante o dia? Mudança de comportamento. Então, a gente tem que educar esse paciente. Muitas vezes é um trabalho interdisciplinar, né, que a gente vai precisar aí do auxílio de uma psicóloga que trabalha com terapia cognitivo-comportamental para ajudar esse paciente a mudar o comportamento. Porque você está acordado, você consegue pensar e evitar isso, né? Então, dormindo, ok, usa a plaquinha porque precisa descansar. Mas o acordado, então, a plaquinha não é a solução. Acordado, a placa não é indicada. Tá. A gente tem que mudar o comportamento. Para quem tem o bruxismo, então faz esse apertamento à noite. A plaquinha ela tem um material específico, diferente. Hoje, algumas finalizações de tratamento com os alinhadores trazem Você tem que usar por um tempo ali a contenção. E ela não tem o mesmo material do que as plaquinhas feitas única e exclusivamente para o bruxismo, né? Perfeita essa pergunta. Porque muitas pessoas acham que a placa indicada por bruxismo, aquela rígida, que é feita de acrílico, ela vai ser mais desconfortável e acabam optando por usar uma placa de silicone. Aquela de clareamento de dente, aquela de clareamento, né? Essa não mesmo. Não é. Porque essa placa, além dela não trazer uma estabilidade, a gente tende a apertar mais. Então, por ela ser mole, a gente começa a apertar mais e, consequentemente, fazer mais bruxismo. Então, a placa indicada é a placa rígida, a placa de acrílico. E essa placa rígida de acrílico, ela pode
ajudar e ser uma ferramenta na contenção desses dentes depois de ter feito um tratamento ortodôntico ou não? Não, são duas coisas diferentes. Mas ela tem o desenhinho dos nossos dentes. Ela tem o desenho do seu dente no momento que você faz a moldagem, né? Que você pede para confeccionar a placa. A finalidade não é a contenção, mas de algum jeito, de alguma forma... Mais ou menos porque o uso dela é intermitente, né? A gente acaba usando só para dormir. E às vezes a contenção, ela tem um tempo maior de uso. Tá, perfeito. Existe bruxismo que é mais pontual, mesmo sendo à noite? A pessoa é só você tá numa semana de prova, numa semana de entrega de trabalho diferente aí na sua área de atuação, no seu trabalho. Pode existir isso pontualmente ou normalmente, quem tem um diagnóstico de bruxismo de noite, dormindo, tem que usar a plaquinha todas as noites. É interessante que assim, nós temos algumas causas para o bruxismo. Então, o que causa bruxismo? Precisa saber a causa, não basta saber que é bruxismo. Exatamente. Tá. Enquanto a gente não descobre a causa, a gente tem que proteger a estrutura, que é com a placa. Mas vamos lá. Hoje, né, o que a gente vê de principais causas de bruxismo são quadros respiratórios, né? Então, paciente que não respira bem durante a noite, paciente respirador oral, aquele paciente que ronca. O refluxo também é um causador desse movimento mandibular. Os quadros de estresse e ansiedade, que são os mais focados para o bruxismo, a gente tem visto cada vez mais que ele tem muita relação com o bruxismo da vigília. Com o bruxismo do sono, essa relação está um pouco difícil de ser encontrada, que apesar das pessoas associarem muito, a gente tem essas outras questões que a gente precisa investigar antes. E aí, o que acontece? Geralmente, o bruxista, o paciente que range, ele começa a entender com o tempo qual o momento que ele precisa usar a placa. Então, eu vou entrar numa crise respiratória. Ele entrou numa crise respiratória. Então, sei que nesse momento eu preciso usar a placa. Agora, se essa condição for tratável, então, por exemplo, um quadro de apneia, o paciente foi tratar a apneia, a tendência é o bruxismo desaparecer e ele vai ter alta da placa. Mas o bruxismo geralmente é flutuante, então a gente acaba não rangendo todos os dias. E aí o paciente ele tem que começar a entender quais são os momentos que ele range e aí sim saber que ele vai ter disciplina para usar pontualmente a placa. Se não, o ideal é que ele use todos os dias. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Pergunta, participação através do WhatsApp. Vamos lá. Pergunta da Maria, aqui de São Paulo. Olá. Qual é a forma mais precisa de diagnosticar o bruxismo? Só a placa funciona para o tratamento? Legal, vou deixar o doutor falar novamente. Obrigada, Maria. Como nós já falamos, né? A placa ela não vai tratar o bruxismo, o paciente ele vai continuar rangendo. A única questão é que ele vai ranger dente com placa e quem vai sofrer um desgaste é a placa. Então, é comum a gente instalar uma placa no paciente, quando ele voltar para os retornos, a gente vê que a placa ela tem um desgaste. E se o paciente aperta, a gente consegue ver pontos na placa. E a outra pergunta era sobre... Se só a placa a melhor forma de diagnosticar. Melhor forma de diagnosticar. A melhor forma de diagnosticar é tendo aí uma pessoa com que você divide quarto e ela possa afirmar que você range os dentes. Agora, nós também temos o exame de polissonografia, né, que a gente consegue identificar quando o paciente faz esse movimento mandibular através do exame. Porém, eu acho que na nossa rotina clínica, no dia a dia, não é um exame que vale a pena a gente solicitar. Se o paciente tem outros problemas de sono, outros problemas respiratórios, então cabe ao médico solicitar esse exame e o dentista aproveita e investiga o bruxismo. Mas, no demais, o relato de um terceiro é o mais importante. Mais uma perguntinha, vamos colocar na tela? Lembrando que a participação vem através do WhatsApp. Faça como fez a Adriana de Betim, Minas Gerais. Boa tarde. O desgaste pode ser consertado? Dá para reparar o dano do desgaste? Obrigada, Adriana.
Dá sim, né? Se nós temos um desgaste causado por qualquer coisa, seja por desgaste erosivo ou desgaste do bruxismo, ele pode ser consertado. Hoje a odontologia estética tem crescido cada vez mais e nós temos profissionais maravilhosos que conseguem reconstruir esses dentes. Porém, se você continuar com ranger de dentes, consertou o desgaste, né? Reanatomizou os dentes, fez umas facetas que seja, e não usar a placa, você vai começar a sofrer atrito nesse material e aí ele vai fraturar também. E esse material, que ele é artificial, por melhor que ele seja, o nosso próprio dente é de melhor qualidade. Bem então, melhor. Se você foi capaz de destruir o seu próprio dente, claro que vai mais rápido ainda você vai destruir o que foi colocado. Vai falhar. Com certeza. Tá. O desalinhamento dos dentes, da pessoa que não encaixa bem, enfim, tá desalinhado, uma mordida que não tá adequada, favorece o bruxismo. Então, de repente, se arrumar, porque a gente tá falando que só o uso da placa, ele não vai tratar o bruxismo, só vai deixar de desgastar. O problema pode estar em dentes desalinhados, de uma mordida inadequada? Não tá. O bruxismo, ele tem origem no sistema nervoso central. Tá. Então, tudo que for periférico, tudo que tiver por aqui, a gente já tem que dissociar ele do bruxismo. Então, fator como oclusão, então se você alinhar um dente, se você fizer um desgaste no dente, qualquer intervenção que você fizer, ela não vai ser útil aí para tratamento do bruxismo. E a toxina botulínica? Ai, meu Deus. É polêmico? É muito polêmico. Mais uma vez, bruxismo tem origem onde? Sistema nervoso central, né? A toxina, ela age perifericamente. Então, o que a toxina vai fazer? Ela vai reduzir, diminuir a força muscular. Ah, Felipe, mas ela vai reduzir, então ela não é boa? Só que o paciente vai ter que usar a placa do mesmo jeito. Então, acaba que a gente está oferecendo 2 tratamentos, né? E sem respaldo na literatura, a toxina não tem respaldo nenhum. Além de que, para reduzir força muscular, a gente tem que aplicar altas doses. E altas doses já tem comprovação que ela tem efeitos negativos aí, tem vou efeitos falar aqui colaterais. até como paciente, já é caro, né? Já tô imaginando que ficou caro esse tratamento também. Então, aí você tem a placa para proteção, mais a toxina, não é muito barato, que não placa, é muito barato. O tratamento com a toxina, que tem que reaplicar, a gente sabe que não dura para sempre. E pensando em associar tratamentos, então, vale muito mais a placa e uma terapia. Placa, com certeza. Tá. Placa, o acompanhamento, investigar os fatores associados, porque muitas vezes a gente vai no dentista... Coisas do sono que você falou, né? Então, doenças respiratórias, medicações. As medicações, principalmente alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, né, os inibidores da recaptação de serotonina, eles também são agentes causadores do bruxismo. Então, o bruxismo vem como um efeito colateral dessas medicações. Então, é importante saber isso. Você vai parar a medicação do paciente? Não vai. O que é mais importante naquele momento? Ele melhorar a saúde mental dele e usar a placa. Legal. Quanto antes fizer esse diagnóstico, então melhor. Você falou Perfeito. de determinado tipo de medicamento que pode causar isso. Se o próprio médico já avisar, ele já pode, então, ir ao dentista, já fala que vai fazer esse tratamento, já vê se já rangia o dente, se tinha bruxismo ou não, e já providencia, então, uma placa. E os acompanhamentos que forem necessários, porque às vezes é alguém que já tem um problema por respiração, por alguma outra situação, ainda vai usar o remédio que pode piorar a situação, você vai trabalhando nas frentes conforme dá. Isso mesmo. Legal. Fazendo tratamento, de repente você tirando aquela causa, se for algo pontual, pode-se falar em cura ou quem já fez bruxismo uma vez tem sempre chance de fazer de novo? Tem sempre chance. Tem alguns trabalhos já que mostram que pacientes que foram submetidos à cirurgia de amígdala e adenoide, a prevalência desse grupo ela reduziu. E o bruxismo do sono também é importante a gente falar que ele é mais prevalente nas crianças do que nos adultos. Tem uma explicação para isso? Então, acredita-se que é por conta dessas condições que podem ocasionar o bruxismo. Quando que a gente tem mais problema respiratório? Na infância. Quando que a gente tem mais problema de refluxo que a gente não consegue controlar?
na infância. Já o bruxismo da vigília, que é o que a gente faz durante o dia, que tem relação com causas emocionais, ele é mais prevalente aí nos adultos. Mas eu acredito que esses adultos, eles não conseguem ainda entender que eles fazem bruxismo, justamente por associar bruxismo somente ao ranger dos dentes. Muito legal. Na sua próxima visita ao dentista, que a gente deve fazer isso pelo menos 2 vezes por ano, né? Já leva isso como pauta também, que todo dentista deveria estar capacitado a fazer esse diagnóstico, a ter essa conversa, né? Com certeza. Vou deixar aqui o contato Instagram do doutor, @Felipe Bonassina. @Felipe Bonassina. Volte sempre, doutor. Obrigada, viu? Foi um prazer, voltarei sim. Prazer é nosso. Obrigada a você que escolheu passar o dia coladinho aqui conosco. Continue com a nossa programação e a gente se vê amanhã. Tchau.